Esse que é aquela famosa frase, se o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidade, né? Conta pra gente aí, você, como tá o mercado, né? Ele tá animado, não tá? Boa. O que você tá sentindo do É mercado? isso aí, E galera. também a gente vai falar do confisco, galera. Já vou emendar o Preparem confisco. seus bolsos, né? Preparem seus bolsos, porque se tiver alguma moedinha aí, o governo vai vir, ó, e vai dar um. Vai pegar, né? É. O que você tá achando do mercado, Marco? Agora vai o mercado ou não? Primeiro, depois até deixar o espaço pro Rafa falar um pouco a opinião, porque a gente trabalha em junto, né? Mas o Rafa tá muito mais próximo ali da que a gente chama da alocação, né? Da gestão do portfólio dos clientes, né? E a gente tem opiniões na mesma direção, mas não necessariamente 100% iguais, né? Faz. Então isso é importante também que se somam. Até, acho que primeiro começando pelo cenário internacional lá fora, o grande recado que o Banco Central americano falou é que assim, que o início do afrouxamento monetário está dado, né? E aí, quando a gente olha para o histórico dos últimos 50 anos dos Estados Unidos, você olha o seguinte, quantas vezes o Banco Central reduziu os juros por lá, nesses últimos 50 anos, só que não em cenário de recessão. Porque assim, o investidor em 2023 e 2024 está chegando à conclusão que não vai ter uma recessão nos Estados Unidos, né? Deve crescer menos, lógico, mas a gente não deve ter recessão. Então foram 3 vezes só que a gente não teve recessão nos Estados Unidos. Com esse cenário de afrouxamento monetário, juros caindo, nas últimas 3 vezes que aconteceram, a gente teve uma bolsa subindo muito forte nos Estados Unidos após os 12 meses, né, iniciando do corte de juros. Então a gente teve agora, o início do corte de juros agora começando, e a gente vai ter 6, 12 meses, o corte vai ser relativamente longo, né? Então, olhando para o histórico, e lógico, se a história se repetir, a gente pode ter novos recordes e ter um ano, nos próximos 12 meses, 8 meses, muito bons para a Bolsa Americana. Então, esse é o recado. Vou até passar para o Rafa, ver se ele concorda aqui um pouco desse otimismo. Estamos falando de Estados Unidos, por enquanto, né? Global. Eu concordo. Quando a gente olha, sobretudo, o mercado lá fora, insistentemente, de maneira nominal, né? Todo ano a gente acaba se deparando com o S&P renovando ao time high. Então muita gente acaba tomando isso como proxy de dizer que o mercado está caro. Mas é engraçado que por uma série de ajustes que a gente consegue traquear aqui dentro, trazendo a perspectiva do S&P, por exemplo, para um equal weight, né? Ou seja, pegando toda a composição das 500 empresas do índice, trazendo isso a uma realidade em que todas fossem ponderadas pelo mesmo tamanho, a gente entende que aquele PE normalizado, ou Price Earnings, ou até mesmo trazendo isso à realidade do brasileiro, né? Na tradução mais literal, o preço sobre o lucro dessas empresas não estariam acima da média, né? Estariam treinando numa banda normal, vamos pôr assim, né? E a gente sabe que os juros acaba sendo a nave-mãe de todos os mercados, né? Não só no Brasil, mas em âmbito e contexto global. Então, à medida que você vê efetivamente esse efeito de política monetária, de afrouxo monetário, se traduzindo nos preços, você tem potencialmente, óbvio que o mercado de maneira parcial já precifica isso nos preços, mas reitero, potencialmente uma expansão desse indicador, que é justamente naqueles momentos onde a gente começa a ver algum tipo de distorção de valuation. Acho que ainda não está tão nítido isso se materializando nos preços agora, ainda haveria espaço para a continuidade de alta dos mercados, mas esse âmbito e contexto mais generalista, né, de juros mais baixos, acabam propiciando um cenário de risk-on, né, como um todo para o mercado de capitais. Você sabe que quando o Rafa fala, às vezes tem que ter a tecla SAP ali, né? Tem, né? Você Porque é muito. muita Muita informação, informação e português, inglês. muita sabedoria, né? Então, o pessoal do áudio, o pessoal que tá no chat vai pedindo aí a tradução simultânea que a gente coloca aqui. Então, assim, lá fora indo bem, a probabilidade do dinheiro daqui também bem é muito grande, né, Então, Marco? esse que é aquela famosa frase, se o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidade, né? Então, se a gente vai conseguir surfar esse bom momento, de novo, esse bom momento dos Estados Unidos não é de hoje, a gente já tem um bom tempo aí, talvez ali 23, 24, né? É um período muito longo. Se a gente for até pegar antes, né? For pegar um processo de recuperação, talvez a gente esteja desde 2009, né, alinhado, desde a crise financeira mundial, essa é uma linha reta. É lógico que na hora que você dá o zoom, você vai vendo que a gente teve ali Covid, a gente teve vários momentos. Mas o Brasil não aproveita, né, não sabe aproveitar, eu digo assim, o Ibovespa. O que eu espero, talvez, pegando essa fala do Rafa, é assim, que o investidor norte-americano ele vai começar a tomar risco, né?
Até já falando um pouquinho do Bitcoin, né? A gente viu o Bitcoin de uma semana para cá, ele já saiu Pô, do já arrebentou. 57, 58, já está no 63. Que é isso? O investidor ele acaba tendo poucas alternativas de alocação de risco, né? Pô, eu vou olhar para onde? Para o Bitcoin? Ele não vai alocar tudo do portfólio dele em Bitcoin. Aí dá uma olhada e fala assim, caramba, tem uma outra parte do mundo ali que chama Hemisfério Sul, né? Que tem uns países ali que pode ser que faça sentido eu colocar um pouco do risco. Aí vai chegar um pouquinho, que é isso que a gente espera, chegar um pouquinho de liquidez aqui pra gente, né? Se vir um pinguinho só, a bolsa Não vai precisa, bem, né? não precisa de o Brasil ganhar peso boçal, né? É só ele olhar e falar, pô, vou colocar um pouquinho mais no México, um pouquinho mais no Brasil, que talvez sejam os poucos países investíveis, né, na América Latina, e vai chegar dinheiro por aqui, né? Se for pegar, pô, vou investir na África do Sul, difícil, né? Na Rússia, já é zero hoje, né, a posição. Então tem alguns países que se tornaram, de fato, investíveis, né? Os não investíveis, vamos colocar assim, né? E o Brasil, assim como o México, outras talvez economias da América Latina, são uma das poucas alternativas para você correr um pouco mais de risco, né? E o americano, né, o investidor global, ele vai olhar um pouco para o Brasil. Espera. Então esse é acho que um pouco o cenário que Panorama deveria que tá. respingar um pouco de liquidez aqui no Brasil, né? Então eu acho que a gente, se acontecer, acho que ele nem começou esse cenário ainda. A gente vê o net, né, do gringo aqui no Brasil ainda é muito ruim, né, nesse ano. Então acho que para mim ele nem veio, nem começou a fazer conta para fazer a alocação aqui no Brasil. Marco, e você que fica muito na Faria Lima ali, você Que é isso? tá por dentro do que tá acontecendo, você e o Rafa. Tem esse confisco aí do dinheiro parado, né? Parece que não sei Confisco, tem aquela quanto música, tempo não o dinheiro tá parado lá e o cara vai lá e o governo vai lá e vai surrupiar, né? tem? Eles não estão falando confisco, é a apropriação. Ele vai se apropriar, apropriação do amor do governo, né, Marco? Se a pessoa tivesse comprado ações, ela não ia ser apropriada, Não né? tem como. É uma maneira da pessoa se proteger Exatamente. comprando ações. Deixa o dinheiro no banco, não faça isso, né? Já compra uma ação, deixa lá na E já custódia. deixa lá na custódia e vai recebendo dividendos lá, ganha com valorização. Melhor do O que que deixar. você viu desse daí do confisco? Você que tá ali na televisão também, conversando com muita gente. É um sinal de alerta ou não? Primeiro, acho que o interessante é entender o contexto, né? Assim, que ele foi aprovado dentro de um contexto de uma outra discussão política, que é a questão da desoneração, né? Então, assim, o governo está precisando de recursos rapidamente, né? Aí até para atender um pouco, vamos colocar assim, desse contexto, fala assim, pô, como é que eu consigo acelerar esse aumento da arrecadação, tá? Ou seja, como é que eu consigo... Porque basicamente, de uma forma bem resumida, bem simples aqui, é como se estivesse ali no banco e em determinado momento isso vai estar no tesouro, né? Então, sendo super simplista aqui. Então, a grande discussão é essa, assim, o governo já está com a questão da desoneração já há muito tempo e colocou esse termo dentro do contexto, tá? Então, acho que o grande alerta que eu deixo aqui para todo investidor, infelizmente, né, são duas coisas, né? Acho que o mais importante faz parte da lei, então assim, tá escrito, não dá, infelizmente acho que a gente não pode utilizar essa palavra confisco, mas de fato a nossa sensação como brasileiro é que estão retirando um valor nosso, né, que é um valor bilionário, tirando o valor que é da população, né? Só porque tá lá parado? E daí, né? De repente eu esqueci esse dinheiro, recebi de Se tá no herança, seu enfim, nome, faz tá no um meu- Pix automático com alguma conta ativa, né? repassa isso para alguém, né? Devolve num cartão. Desconta no IR, né? E pode até se transformar num consumo, pode se transformar em PIB, né? Uma parte disso talvez vire bet, né? Vira o joguinho do tigrinho, né? A pessoa consuma, mas é consumo também, né? A pessoa também tá gastando. Então, para mim, seria muito melhor. Então, a gente, de novo, eu não sei se a gente pode utilizar essa palavra, mas a gente tem a sensação realmente de estarem, né, tomando os nossos recursos. Mas eu acho que, além disso, a questão do confisco, ou dessa, vamos colocar assim, abre aspas, né? Acho que mais importante é que esse governo ele procura alternativas para aumentar o seu poder de arrecadação, né? E acho que até dando o crédito aqui, né? O Marcos Lisboa escreveu um artigo muito bacana no Brasil Journal algumas semanas atrás, que ele fala um pouquinho das medidas para fiscais, né? O que são essas medidas? São basicamente medidas que ele consegue fugir do arcabouço fiscal, né? E consegue fazer com que o governo ou amplie a sua capacidade de crédito ou a sua capacidade de arrecadação em algum motivo, de gastos adicionais, mas sem que necessariamente atue ali no limite do arcabouço fiscal. Então, assim,
para mim, de novo, colocando aspas aqui, essa questão do confisco é só um exemplo, é só uma justificativa, né, do que é a característica desse governo atual, tá? Então, quem puder e quiser ler esse artigo, e ele é muito mais complementar, talvez a preocupação seja ainda maior, porque valores podem ser muitas vezes maior do que até mesmo essa medida em relação a esses recursos aí que estão parados nas contas, tá? Então, acho que é uma característica desse governo e a gente precisa, de fato, se preocupar. Aí até se traduzindo isso, fala assim, Marco, mas beleza, você falou, mas como é que afeta o meu bolso, né? Como é que eu ganho ou perco dinheiro com isso, né? Se a gente pensar que quando teve a política monetária lá nos Estados Unidos, foi no mesmo dia, né? O Banco Central americano reduziu os juros por lá, aqui a gente aumentou. Daí a gente falou assim, não sei se o Rafa concorda, mas no dia seguinte, quando o Banco Central aumentou os juros, todo mundo falou, então a curva de juros vai ceder lá, porque o Banco Central está no controle e tal. Nada, só começou a piorar, né? A curva de juros começou a abrir, fazendo, pô, o que está acontecendo? O fiscal, né? Fiscal, fiscal e fiscal. Então, assim, a preocupação em relação ao resultado fiscal, que é tudo isso que a gente está falando, tá? De novo, acho que a sinalização aqui dessa conta é uma cereja no bolo e é muito fácil de entender. Mas tem todo um arcabouço complexo, né, que acaba sendo determinante, e é isso que o investidor está pedindo. Cada vez mais prêmio, prêmio, prêmio. Você fala a memória acho que a gente chama o título ali, é TNB de médio prazo, bateu acho que 6,50, quase 6,60 recentemente. É uma taxa absurda. Acho que a última vez que eu tive aqui, eu falei para vocês, pessoal, comprem tudo. Devia estar, sei lá, 6,30. Falei, pessoal, comprem tudo porque a taxa está muito boa. Não, a taxa está piorando, ou seja, o título ainda continua se desvalorizando desde então. Ele só continua abrindo, mostrando que tem essa preocupação em relação ao resultado fiscal. E aí o governo, de forma inteligente para o lado do governo, vai utilizando mecanismos para dar poder para as fundações, dar poder para essa gastança fora do arcabouço fiscal. Então, o arcabouço fiscal é só o que eu digo assim, só o que está na curva de juros, né? Mas essa é a minha preocupação. E aí, de novo, o gringo ele não vem para o Brasil, né? Ele fala assim, pô, vai exigindo prêmio? Não. 6%, 6,5%, 7% que foi na época ali da Dilma, isso fica muito caro para o próprio governo rolar sua dívida e acaba se traduzindo também em inflação, enfim, mais gastos como um todo, né? Então, esse é o resumo da minha opinião em relação a esse tema, mas para mim só tem 3 temas que a gente brinca na Faria Lima: fiscal, fiscal e fiscal, né? É só Porque isso. você, igual, eu vi que o Banco Central falou que vai passar ainda 40 bi, né? Além do que eles falaram. Ele tá muito. O Banco Central tá falando uma coisa, a Fazenda falando outra. Isso daí o dinheiro deixa de vir aqui pro Brasil, Marco, ou não? Então, acho que tem essa questão fiscal, que ela é determinante. Em paralelo, acho que a gente tem todo esse imbróglio em relação ao STF junto com o X, né? Não acho que isso determine um investidor de longo prazo. Mas com certeza, até acho que o Rafa também pode adicionar, mas a gente que fala com muito investidor, esse tema, basicamente, essa preocupação não existia há 2 meses atrás, né? Agora ele passa a existir, o investidor começa a questionar, fala assim, pô, mas e aí? Será que se eu fizer um investimento no Brasil de 10, 20 anos, será que eu preciso me preocupar com o contrato? O contrato vai ser respeitado no longo prazo? É o que a gente chama de segurança jurídica, né? Então, por exemplo, tem muito caso de empresa de infraestrutura e chega lá no meio do caminho e fala, opa, não, a concessão vai ter que ser antecipada, não, vou ter que mudar aqui as regras da concessão. Como assim? Eu fiz um modelo aqui que justificava naquele momento com as métricas que eu coloquei lá, né? Agora você vai falar que vai antecipar 5 anos, 20 anos, que eu tenho que reduzir tarifa na marra. Essa é a preocupação que aconteceu muito no governo da Dilma, principalmente, né? Então, também defendendo um pouco aqui, não necessariamente é uma característica do PT, mas a gente sabe que aconteceu em governos anteriores. E isso é péssimo para o investidor de longo prazo, que é o melhor investidor que tem. Que a gente vê um investidor que entra aqui. Lembra de 2023? A bolsa subiu em 40 dias, né? Por aí. O investidor veio, comprou, ganhou dinheiro e foi embora, né? Não é um investidor que vai gerar emprego aqui, que vai trazer crescimento consistente para o Brasil. Então essa é a preocupação, né? A qualidade do estrangeiro que está vindo para o Brasil, né? Investimento de longo prazo. E aí, com todas as críticas que vocês possam ter, abre espaço também para outros investidores entrarem no Brasil, estrangeiro, porque alguém vai ter que financiar isso, né? Se o brasileiro não quer, né? Se o governo não tem capacidade para isso, vai continuar dependendo do estrangeiro e o americano não vai investir mais no Brasil, nem europeu, quem que vem? Asiático ou do Oriente Médio, né? Que sempre tem aquela questão, pô, mas será que eu confio? Será qual que é a origem desse recurso e tal? A gente vai ter que saber conviver com mais
investidores dessa região daqui para frente, né? O americano acho que vai cada vez mais se distanciando do Brasil, né? Olhando para esse cenário curto prazo. E assim, se você for olhar também, a bolsa não anda tanto, mas tem boas oportunidades, né, Marco? Mas tem, né? Por um lado, tipo, não anda, todo dia. não anda, a bolsa acaba não andando tanto porque o dinheiro acaba não vindo para cá, mas também tem boas oportunidades aí para você comprar ativos baratos, descontados, que a gente vai estar falando com vocês agora. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.